Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. A apresentação, Emanuel Freire. Muito boa noite, torcedor emorezista. Momento Curumim aqui no ar da Rádio Índio Capilé. E quem fala é Emanuel Freire. Começando mais uma edição desse programa destinado às categorias de base do Índio. Temos muitas informações para trazer dessa semana de jogos e também resultados das categorias de base do Aimoré. E além disso, também temos competições, tem competições rolando através das categorias de base do Índio. E a gente sempre vai atualizando para você que está acompanhando o Momento Curumim aqui na Rádio Índio Capilé. Se você é novo, peço que faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, deixe seu like, compartilhe com os amigos, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e que nós possamos crescer cada vez mais ele, assim como estamos conseguindo, mês após mês, e a gente sempre está buscando evoluir, buscando melhorar cada vez mais ele, para que você possa estar sempre atualizado das informações da base do Aimoré. Começando com as informações dessa semana, sobre a categoria Sub-17, o Aimoré está jogando o Campeonato Gaúcho nessa categoria e no último sábado, no dia 19, foi até Eldorado do Sul enfrentar a equipe do Grêmio em partida que foi válida pela segunda rodada do Gauchão Sub-17. E infelizmente o Aimoré acabou sendo goleado fora de casa após vencer na estreia por 2-1 a equipe da Área Lajeado, foi goleado por 8-0 para a equipe do Grêmio lá em Eldorado do Sul, como eu tinha comentado, no CT Hélio Dourado. O Aimoré levou 2 gols na primeira etapa, saiu então perdendo nos primeiros 45 minutos por 2-0, mas no segundo tempo acabou levando mais gols e com isso resultando na goleada então de 8-0 para a equipe gremista. Mas não há tempo de lamentação para o Aimoré, já que no próximo sábado, no dia 26, o Aimoré vai até Ijuí enfrentar a equipe do São Luís, lá no estádio 19 de outubro, às 15 horas, ou seja, em partida válida pela terceira rodada da competição, um jogo importante para a equipe do Aimoré, que, como eu tinha comentado antes, já conseguiu a vitória na estreia, teve esse revés contra o Grêmio, mas vai enfrentar esse adversário que dá para se dizer que é direto nessa disputa que o Aimoré está entre conciliar a questão do próprio rebaixamento, que o Aimoré tem que ficar longe dessa zona incômoda, como acabou acontecendo no ano passado, que o Aimoré se salvou na última rodada contra a equipe do Panambi, mas também daqui a pouco beliscar uma vaga, quem sabe a quarta vaga, para chegar às quartas de final da competição. E quem esteve lá em Eldorado do Sul no último sábado foi o John Tedeschi, ele que é comunicador aqui da Rádio Índio Capilé, e esteve fazendo a cobertura da partida contra o Grêmio nas redes sociais da rádio, e ele fez a sua avaliação sobre esse duelo contra o Grêmio e também projetou o próximo confronto contra a equipe do São Luís, e você confere aqui agora a fala do John aqui na Rádio Índio Capilé. Muito boa noite, John! Fala Manu, boa noite pra ti, boa noite a quem está ligado no Momento Curumim desta quinta-feira. Poderia iniciar esse comentário dizendo que o jogo do Sub-17 no último sábado contra o Grêmio, em Eldorado do Sul, tenha sido uma tarde para se esquecer, mas não, eu vou começar diferente, vou dizer que é uma tarde para ser lembrada, porque o que ocorreu na goleada sofrida por 8-0 tem que servir de aprendizado para a gurizada, para a comissão técnica, para o clube como um todo, para que se possa ter uma perspectiva de crescimento dentro da competição e, claro, pensando no médio e especialmente no longo prazo. Para falar um pouco sobre o jogo, é difícil, Manu, falar sobre um 8-0 contra, porque isso denota a diferença grande que existe em relação a clubes como Grêmio, Internacional, que são clubes de primeira divisão de futebol brasileiro e tem uma estrutura assim que dispensa apresentações. O primeiro tempo do time do Lourenço Oliveira foi bom, dentro do que se propunha a um jogo de sobrevivência, como inclusive conversei com o técnico do Aimoré após o jogo. Iniciou o jogo com uma linha de 5 defensores, deixou alinhados Fred na lateral direita, Murilo Machado na esquerda, a dupla de zaga Rubens e Sodré com o Amaral mais recuado. Ao longo do primeiro tempo ele soltou um pouco mais o Amaral para compor o meio-campo e o primeiro tempo terminou 2-0 para o Grêmio e com uma perspectiva de que o saldo não fosse tão dilatado. Já o segundo tempo, a preparação física
do Grêmio falou mais alto e algumas falhas individuais de organização defensiva causaram uma série de gols e o placar terminou com o total de 8-0 para a equipe gremista. Mas muito além do placar, o importante daqui para frente, Manu, e aí projeto o jogo contra o São Luís no próximo sábado, é manter a gurizada mobilizada. É como eu dizia lá no início, não esquecer, mas aprender com a goleada sofrida para que possa ir até Ijuí e fazer um bom enfrentamento. Na sequência tem o Juventude em São Leopoldo, então a tabela do Sub-17 ela definitivamente não é fácil. Para destacar alguns valores individuais, gostei da participação do Filipinho, pela direita, aberto na maior parte do jogo, voltou para buscar jogo, tentou, foi dele o único chute do Aimoré na partida. Tivemos uma participação do Saulo jogando como volante e um processo defensivo em que até os atacantes, os meninos mais de frente, acabavam contribuindo mais. Então foi um jogo de muito sacrifício, mas que, claro, deixa essa lição. Como fazer para evitar outras goleadas do tipo, ainda mais vendo no horizonte confronto que também é duríssimo contra o Juventude daqui 2 semanas. E claro, não vai ser fácil o jogo do sábado contra o São Luís em Ijuí. Mas segue a luta do nosso Sub-17 para se manter firme na elite do futebol gaúcho para a temporada de 2026. Tá bom, Manu? Um abraço para ti, para nossa audiência aqui do Momento Curumim e até uma próxima. Esse foi o comentário do John. Agradeço desde já por mais uma participação dele aqui na Rádio Índio Capilé, através do Momento Curumim. E claro, vamos ficar na torcida que a Aimoré possa conquistar um bom resultado lá em Juí contra a equipe do São Luís. Quem sabe conseguir 1 ponto ou os 3 pontos seria melhor ainda. A gente sabe que é um confronto muito difícil. A Aimoré e São Luís, não só nas categorias de base, como também no próprio profissional, fazem confrontos muito difíceis e também equilibrados. E hoje nós tivemos 2 amistosos na categoria sub-13 e também na categoria sub-20. Esses jogos eles ocorreram agora no período da tarde, lá no campo do Guarani da Charlau, aqui em São Leopoldo. Começando na categoria sub-13, às 2 horas da tarde, o Aimoré enfrentou a equipe do Cefa e venceu pelo placar de 4-1, com destaque para o Wesley, que marcou 2 gols na partida. Além disso, o João e também o Miguel foram os outros autores dos gols, então, da equipe do Aimoré neste amistoso. E ainda, a categoria sub-20, como eu tinha comentado, jogou contra a Ubra, às 13h30 também, lá na Charlau, e empatou em 3-3. Os gols da Aimoré foram marcados pelo Walinski, pelo Roger e também pelo Huckenbach. Eles fizeram os gols, então, do Aimoré nessa categoria. E, claro, o Aimoré ainda segue em preparação nas próximas competições. Na semana que vem, então, vai ter confrontos nas categorias sub-17, na categoria sub-15 também. E esses duelos, então, eles são importantes para que o Aimoré possa seguir a sua preparação e também, claro, através das próprias disputas de Liga Serrana, da Sulicamp, esses campeonatos que o Aimoré sempre está disputando. E, além disso, visando eles e também as competições federadas, como eu tinha comentado, o próprio Campeonato Gaúcho, o Aimoré está passando, e vai passar, na verdade, por um período de avaliações dos seus atletas e também de novos atletas. O Aimoré, através do CPCA, que é o Centro de Performance e Captação Aimoré, que foi criado recentemente, vai realizar uma avaliação regional de atletas do sub-13 até a categoria sub-20, visando, então, como eu tinha comentado, essas competições federais e regionais. O Aimoré está disputando e também vai disputar neste ano de 2025. Essa avaliação ela vai ocorrer, então, do dia 28 de abril, ou seja, na próxima segunda-feira, até o dia 3 de maio, que é um próximo sábado, que é no outro sábado, na verdade, né? Então, vai ser o período de praticamente uma semana de avaliação de novos atletas para que possam ingressar nas categorias de base do Aimoré. E ainda a inscrição ela pode ser feita até o próximo sábado, no dia 26, entrando em contato pelo número do Márcio Pastoriza, que está à frente então desse centro de performance captação da Aimoré. O número é o 51 99881 9904. 99881 9904. Pode chamar esse número então para mais informações e, se tiver interesse, fazer a sua inscrição então para, quem sabe, ter mais um atleta das categorias de base do Aimoré. Tanto a inscrição quanto outras informações sobre essa avaliação você fica sabendo através do contato com esse número, com o Márcio Pastoriza.
Essas foram as informações, então, dessa semana. Peço que você fique ligado aqui na Rádio Índio Capilé. Nós temos muitas informações, sempre na medida do possível vamos realizando as transmissões das partidas da base, mas claro, o acompanhamento toda quinta-feira às 8h30 da noite com o programa Momento Curumim. E claro, você que é dono de uma empresa, tem o próprio negócio, tem a sua marca, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, @RDIndioCapilé, no nosso WhatsApp, que é o 51 99489 8080, 51 99489 8080. Nos chame lá para nós conversarmos e, quem sabe, fecharmos uma parceria. Tenho certeza que você vai gostar muito. E claro, vamos ficar na torcida então para que a Maré possa conquistar um bom resultado contra a equipe do São Luís fora de casa. Valeu, pessoal, um bom final de semana, um grande abraço.